Bom, gente, então vamos começar aqui para fazendo a correção daqueles exercícios do estabelecimento empresarial. Mas antes disso, deixa eu só relembrar vocês alguma coisa sobre o assunto. Então, como havia explicado, o estabelecimento empresarial, ele vai se caracterizar pelo conjunto de todos os bens, tá certo? Ele vai se caracterizar não apenas pelo local onde se exerce a atividade, mas por todos os bens que estão de alguma forma vinculados, estruturados, né, conjuntamente para a realização de uma determinada atividade. Então, quando a gente fala em estabelecimento empresarial, nós estamos incluindo todos os bens corpóreos, que é aquilo que a gente vê, que a gente pega, como, por exemplo, os bens, os maquinários, os veículos, os móveis, o estoque, tá? Os utensílios, os instrumentos de trabalho em si. E os bens incorpóreos, que também têm valores, porque a gente pode negociar, a gente pode, inclusive, impedir que o outro utilize, e com isso nem que reduza valores, mas a gente inclui aí o título de estabelecimento, que a gente conhece por nome fantasia. Nós podemos incluir o ponto empresarial, que é o valor agregado àquele local em que você desenvolveu por um bom tempo aquela atividade. Também se caracteriza pelo que vocês vão estudar a partir da próxima aula, que é a propriedade industrial, como, por exemplo, patente de invenção, registro de marca, que são bens que permitem a exploração econômica pelo empresário que é titular, certo? Tem uma questão também que é importante, que eu acabei nem incluindo, porque, claro, de todas as matérias eu tento reduzir alguma coisa para dar conta da nossa carga horária. Mas tem uma questão interessante que, quando a gente fala em trespasse, ou seja, venda de estabelecimento, assim como também como transfere os débitos para o adquirente, aquelas devidamente contabilizadas, também há transferência, que a gente chama de subrogação dos créditos. Então, aqueles créditos que eram de quem vendeu, que a gente chama de alienante, passa também para o credor, para o adquirente, tá certo? Então, os devedores do alienante passa a ser também devedor do adquirente, porque ele subroga-se na condição de credor, tá? O credor não é mais o alienante, o credor agora passou a ser o adquirente, tá certo? Bom, e ainda falando do estabelecimento empresarial, eu queria que vocês lembrassem daquela distinção. Quando a gente fala de estabelecimento, a gente está falando de instrumentos para a realização da atividade empresária. Portanto, eu só considero parte do estabelecimento empresarial aquilo que é destinado à atividade empresária. Aquele bem, aquele patrimônio que pertence ao empresário, mas que não é destinada à atividade empresarial, faz parte, sim, do seu patrimônio, mas não faz parte do estabelecimento empresarial. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um empresário que tem lá uma oficina mecânica, o seu estabelecimento é composto por tudo que está lá na oficina, por tudo que compõe a oficina, certo? Mas, se, digamos que seja uma pessoa jurídica, tipo uma Eireli, tá? Se for lá uma Eireli chamada Oficina Mecânica do Zé Eireli, é uma pessoa jurídica, tem CNPJ próprio, tem autonomia, tem tudo certo. Ele compra uma chácara no nome da pessoa jurídica. Esta chácara não é destinada a nada da atividade empresarial. Sendo assim, não é parte do estabelecimento. Aí eu pergunto para vocês, se não é parte do estabelecimento, para vender esta chácara, tem que passar por todos aqueles requisitos que nós estudamos, que está lá no artigo 1144, 1145, 1146, ou seja, tem que averbar na junta comercial, tem que publicar na imprensa oficial, tem que notificar os credores. Não, não precisa. Porque é um patrimônio do empresário, sim, ele pode estar vendendo, sim, mas não é parte do estabelecimento. E aí, para a sua venda, vai ser necessário as mesmas coisas que seria para qualquer outro empresário.
qualquer outra pessoa, tá certo? Por isso que é importante estabelecer o que faz parte do estabelecimento e o que não faz. Outra coisa, lembrando vocês, o empresário ele pode vender parcialmente o seu estabelecimento. Então, se tratando daqueles que têm mais de uma filial, ele pode vender uma filial. Na prática, a gente tem considerado que todas as vezes que se define algum critério quantitativo, por exemplo, de empregados por estabelecimento, a gente entende que é por filial, quando tem mais de uma, tá? Porque cada uma delas é uma unidade. Todas são da mesma pessoa jurídica, mas cada uma é uma unidade e a venda de uma delas caracteriza uma parcialidade na venda do estabelecimento empresarial, tá certo? Então, para responder essas questões, vocês devem ter utilizado do artigo 1142 até o artigo 1149 do Código Civil, que trata do estabelecimento empresarial. Gente, lembre que o estabelecimento empresarial, ele se caracteriza a organização que se menciona lá no artigo 966 do Código Civil, tá certo? Isso que eu quero que vocês lembrem, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para as questões. Antes de iniciar, alguma dúvida ou querem falar alguma coisa? Olhem só, gente. A primeira questão, eu aqui não coloquei a referência, mas é um tipo de questão bem comum, que são aquelas que se pretende verificar a veracidade de várias assertivas. Isso aqui é interessante porque ela mexe com o nosso raciocínio de uma forma mais sistemática. Ela busca em vários dispositivos desenvolver uma resposta mais coerente. Então, vamos lá. 1. Relativamente ao estabelecimento, considere o contrato que tenha por objeto alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. O que vocês acham? Essa questão, ela está correta? Para responder essas questões, vocês podem liberar o microfone, tá, gente? Aqui estaria correta? Com base no professora. quê? Oi, pode falar. Está correto, sim, professora. Ah, tá. Muito obrigada. Então, essa aqui estaria correta com base no artigo 1144 do Código Civil, que diz que nesses casos, nesses negócios jurídicos da alienação, que é a venda, do usufruto, que é a permissão de deixar que uma pessoa use e tenha os rendimentos desse bem, ou arrendamento do estabelecimento, que é uma forma de locação, isso só tem efeitos com essas formas de publicidade, tá? Registro público, ou seja, lá na junta comercial, a averbação, e através da imprensa oficial, tá certo? Vamos lá, questão número 2. Assertiva. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, somente de modo expresso, em 30 dias a partir da sua notificação. Tá correto, gente? Não. É isso que diz o artigo 1145? Incorreto. Pode falar. Expresso ou tácito? De modo expresso ou tácito? Exatamente, pode ser expresso ou tácito. Se em 30 dias não houver nenhum tipo de manifestação, entende-se que houve concordância tácita.
Ah. Então, assim, no silêncio é tácita. Vamos para a próxima. 3. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo, solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação. E, quanto aos outros, da data do vencimento. É aquele caso que diz o seguinte, que o ano é o prazo que o alienante vai responder, vai continuar respondendo solidariamente pelas dívidas. Mas este 1 ano é contado diferente, ou a partir de uma data diferente, conforme o crédito já esteja vencido ou irá vencer quando este contrato for publicado. Se nós estivermos falando de um contrato cuja dívida já venceu antes da publicação, 1 ano da publicação. Se houver dívidas que vão vencer depois da publicação, aí este 1 ano só vai ser contado a partir da data que ela é exigível. A gente não fala da exigibilidade de pagamento sem ele ter vencido de alguma forma, tá? Por isso que não pode se exigir antes. Ou, como, por exemplo, você não tem na lei o respaldo para dizer o seguinte, olha, eu sou credor e eu quero, já que vão vender, eu quero receber antes. Ele não tem, ele não é exigível ainda, é nesse sentido, tá? 4, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 3 anos subsequentes ao registro da transferência. Gente, me desculpe aqui, esqueci de pôr o resposta. Essa 3 aqui tá correta, então, gente? Tá, né? É o artigo 1146 do Código Civil. Lembrem ainda o seguinte, desde que regularmente contabilizados, não se aplica quando a gente tratar de débito trabalhista e débito tributário, tá certo? Lembre que esses têm proteção própria, regulamentação própria. Mas todos os outros créditos, eles têm que estar contabilizados para responsabilizar aquele que adquiriu o estabelecimento. Aí, voltamos aqui para a questão para a assertiva 4. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 3 anos subsequentes ao registro da transferência. Bom, pelo que diz o artigo 147, realmente existe uma cláusula, inclusive presumida, de que se nada constar no contrato, presume-se que não pode fazer concorrência. É o que a gente chama de cláusula do não restabelecimento, certo? Mas essa questão está errada por uma única razão. É 3 anos, gente? Pode falar comigo. É 3 anos? São 5 anos. 5 anos, muito bem, tá? 1147. Não pode fazer concorrência por 5 anos. Pode dispor o contrato entre eles diferente, pode ser mais de 5, menos de 5, pode fazer concorrência, mas se nada dispor, é essa a regra que vai prevalecer. 5. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Pessoal, eu sei que esse daqui, talvez ainda vocês não tenham se apropriado totalmente do conhecimento sobre penhora, sobre garantias de dívida, e até porque isso vai de encontro muito com o direito processual, tá?
Mas o estabelecimento é patrimônio, então ele é suscetível de penhora sim. E o que é penhora? É uma construção judicial necessária quando nós temos um devedor que não pagou a dívida, tá certo? Então, a 5 ela também está correta. Portanto, a resposta dessa questão é a letra C. Estão corretas a 1, a 3 e a 5. Quero saber se vocês têm algum comentário sobre essa questão, querem fazer alguma colocação? Então, vamos lá para 2. Quanto ao que prescreve o Código Civil a respeito do contrato de alienação do estabelecimento empresarial, assinale a opção correta. Letra A. O contrato que tenha por objeto a alienação do estabelecimento só produzirá efeitos perante terceiros depois de averbado na junta comercial. Alguém teve dúvidas com relação a essa pergunta? Foi tranquilo responder essa questão? Para mim, não. Eu vou dizer para vocês por quê. Esse é o tipo de questão que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque ela vem de uma forma incompleta. Veja só, Bruna, não sei se foi mesmo com você. Se você lê a primeira questão, ela não parece estar faltando alguma coisa, porque o contrato que tenha por objeto a alienação do estabelecimento só produzirá efeitos perante terceiros depois de averbado na junta comercial, mas também depois com a publicação na imprensa oficial, certo? Fato é o seguinte, que é efetivamente o Registro Público de Empresas Mercantis, que é a junta comercial, que vai dar publicidade a este contrato. Mas, quando há uma dúvida desta espécie, é isso que eu quero que vocês fiquem ligados nesse tipo de questão, sabe? Porque, infelizmente, a gente é sujeito, feito o curso de Direito, a gente tem que passar por algum tipo de exame. Ou vai ser o exame da ordem, ou vai ser concurso. Então, a gente tem que estar esperto com relação a esses tipos de questionamentos, essa modalidade, né? De raciocínio. Por quê? Porque se a gente lê as demais questões, a gente vai por eliminação, na dúvida se a A está incompleta ou não. Porque acompanha aqui, gente. O letra A, ela tem realmente um respaldo no artigo 1144 do Código Civil, tá? Porque diz que realmente tem que fazer a averbação na junta comercial. Mas e as demais? Por que eu não poderia tê-las assinalado? Porque na letra B, diz que o alienante do estabelecimento pode fazer concorrência adquirente, salvo cláusula expressa em sentido contrário. Ocorre que é totalmente diferente, totalmente inverso disso. Conforme o artigo 1147 do Código Civil, a regra é não concorrer, salvo cláusula expressa em contrário, tá? A regra é não concorrência por 5 anos, salvo expressa previsão contratual contrária. Então, justamente o oposto do que diz a letra B é que seria verdadeiro. C. O adquirente do estabelecimento responde por todo e qualquer débito anterior ao negócio. Não, não é bem assim. O adquirente do estabelecimento, ele responde por quais débitos, pessoal? Somente os devidamente contabilizados. E aí eu posso acrescentar ainda os trabalhistas e tributários. Também. Por isso que a C também não tem possibilidade de estar correta. Vamos para D. Salvo autorização expressa de terceiros contratantes, o adquirente do estabelecimento não se subroga nos contratos anteriores aos negócios firmados pelo alienante. Totalmente contrário, pessoal.
ela se subroga assim. Deixa eu só colocar para vocês aqui, eu quero compartilhar o Código Civil. Deixa eu só puxar aqui, Ctrl F. 48. Eu estou compartilhando com vocês o Código Civil, é isso que vocês estão vendo aí? Obrigada, Mila. Então, vamos lá. Artigo 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias, a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Então, olha só, gente, a regra é, vai ter sim subrogação. O que é subrogação? Vai passar para, tá? Vai transferir para. Então, não havendo nada que diga o contrário, vai naturalmente subrogar-se na condição de credor, o adquirente do estabelecimento, tá? E o que diz ali no nosso exercício é justamente o contrário. Ele coloca aqui que, salvo autorização expressa de terceiros, o adquirente não se subroga nos contratos anteriores. Então, também está correta. E por que eu estava falando para vocês sobre tipos de questões? Porque essa aqui é dessa forma. Se a primeira lhe parecia incompleta, não teria como não ser a resposta, já que todas as demais têm uma evidente incorreção. Certo? Wellington, caráter pessoal, entendi. Quando é contrato personalíssimo. Então, tanto você pode ter contratos personalíssimos pela natureza do contrato, como, por exemplo, uma procuração, tá? Você age em nome de uma pessoa, isso é um contrato personalíssimo, você não vai transferir a outra, né? Não de uma forma muito tranquila. E também vão ter contratos dessa natureza, mas no contrato com o terceiro pode constar que é de caráter pessoal. O que significa isso? Não tem como se subrogar, não tem como outra pessoa ocupar aquele lugar. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar num contrato em que o dono do estabelecimento, ele faz locações, certo? Existe uma pessoa que está locando aquele bem dele. Vamos pensar que é uma casa. Está locando. Então, essa pessoa vai ter que pagar o aluguel. Só que agora ele não deve mais o aluguel para o antigo proprietário, ele deve para o proprietário atual, certo? Por quê? Porque a figura do locador, neste caso, não é pessoal. Agora, eu sou uma pessoa que contratou lá o empresário para realizar um negócio e, com isso, lhe dei uma procuração. Procuração tem um caráter pessoal, caráter personalíssimo. Então, neste caso, porque o alienante vendeu o estabelecimento para o adquirente, a procuração não vai ser algo que vai se subrogar, né? E é uma procuração onerosa, né? Uma procuração que ele realiza atos e se recebe por ele. Então, neste caso, não poderia ter essa subrogação, tá? Então, em contratos, eu posso te dizer aqui, contratos que, por sua natureza ou por previsão legal, somente o contratante pode realizar o objeto, não podendo ser substituído.
Deu para entender, Wellington? Tá, obrigada. Tem mais uma questão lá do artigo 1149, só para fechar essa parte, que diz o seguinte, que quando um credor, quando um devedor, ele faz o pagamento para quem vendeu o estabelecimento depois que a venda já foi efetuada, se for ele de boa fé, está quitado a dívida dele, tá? 3. XYZ é um estabelecimento empresarial que foi alienado e cujo adquirente continua a explorar a mesma atividade. Considerando que também o alienante XYZ continuou a exercer atividade empresarial no mesmo ramo de negócio, assinale a afirmativa correta. Então, veja só, a gente está falando da venda de um estabelecimento e que aquele que vendeu o estabelecimento continua em atividade. Quando que isso é importante, gente? Quando a gente estiver falando de tributos, porque aí vocês têm que lembrar do artigo 135 do CTN, que diz quando a responsabilidade do adquirente será exclusiva e quando a responsabilidade do adquirente será subsidiária. Lá vai dizer assim, que CTN vai dizer que quando o adquirente, né, aliás, quando a venda do estabelecimento, o alienante cessar suas atividades, o adquirente vai assumir exclusivamente o pagamento dos débitos pendentes. Mesmo que quem tenha gerado isso, o fato gerador, tenha sido na época do antigo proprietário. Mas, se o antigo proprietário continuar a exercer a atividade mesmo fora do ramo de negócio, neste caso, quem adquiriu o estabelecimento vai responder apenas subsidiariamente em relação ao alienante. Nesse caso, a XYZ alienou e a XYZ continuou a exercer a atividade empresarial. Baseado nisso, vamos para as seguintes questões. Letra A. O adquirente é integralmente responsável pelos tributos devidos até a data da alienação do estabelecimento, sem responsabilidade do alienante. Incorreta. Por quê? Porque aqui, neste caso, como houve continuidade do exercício da atividade pelo alienante, ele não responde integralmente, e sim subsidiariamente. Tá certo? Nós temos 2 minutos e 45 só, tá? Se cair, a gente volta aqui. Depois vou liberar vocês para ver a aula. Letra B. O adquirente... Só vou colocar aqui vermelho. O adquirente e o alienante são responsáveis, cada qual, por 50% dos tributos devidos até a data da alienação do estabelecimento. Não, gente. Não existe essa divisão percentual. Letra C. A responsabilidade pelos tributos devidos até a data da alienação é integralmente do alienante, sem responsabilidade do adquirente. Tá? Também não, porque, gente, credor de tributo é a fazenda pública, nacional, estadual, municipal. Então, eles têm todo um aparato de protecionista em que se faz com que não se perca aquela dívida, né? Pelo menos se tenta que seja assim. Baseado nisso, não teria como ele simplesmente exonerar aquele que comprou se tinha tributo pendente, tá certo? Entenda-se, gente, que tributo é imposto, taxa de contribuição, que a gente chama de parafiscais, né? Algumas contribuições de melhoria. Então, assim, não sei se vocês têm já direito tributário, mas se vocês não tiverem ainda, vocês não têm uma noção melhor. Mas pensem que tributação é dívidas com a administração pública, tá certo?
E aí vamos para a questão que é correta, que é a letra D. Como o alienante continua a explorar a atividade empresarial, a responsabilidade do adquirente pelos tributos devidos até a data da alienação é subsidiária. Artigo 135 do Código Tributário Nacional. Eu quero saber, gente, se vocês têm um pleno conhecimento do que quer dizer uma responsabilidade subsidiária. Se vocês não tiverem esse conhecimento, fica um pouco difícil de vocês terem ali a noção do que a gente está falando. Mas eu explico agora para vocês. Quando a gente fala que tem uma responsabilidade subsidiária, significa que primeiro deve-se buscar o pagamento do devedor principal, que neste caso é o alienante, para somente depois, se ele realmente não tiver patrimônio para pagar, é que se vai atingir aquele que adquiriu o imóvel. Desculpa, que adquiriu o estabelecimento. Porque a responsabilidade dele vem depois, vem com que a gente... Vamos voltar lá para as questões, portanto. Questão 4. Sim. Eu vou explicar melhor aqui sobre a responsabilidade subsidiária e a responsabilidade que diferencia da outro tipo de responsabilidade. Gente, responsabilidade subsidiária é aquela em que a pessoa só responde depois que esgota o patrimônio do devedor principal. Então, ele vem depois de alguém. Hoje é aquela que o devedor responde somente depois de um devedor principal ter esgotado as possibilidades de pagamento. Sabe o que ele possui, gente? O que a gente chama de benefício de ordem. Por quê? Porque primeiro ele pode exigir que o principal seja atingido. Somente depois, se não for suficiente o patrimônio dele, é que vai ser atingido o subsidiário. E aí, gente, se diferencia da responsabilidade solidária. Porque a solidária, todos respondem igual. Sem preferência ou ordem de quem deve ser atingido. Tá? Então, se eu estivesse falando para vocês, o adquirente responde solidariamente com o alienante. Neste caso, os dois estariam respondendo na mesma linha, qualquer um deles poderia ser atingido. É o caso do que diz o artigo 1146 do Código Civil, quando diz que o alienante e o adquirente vão responder solidariamente pelas dívidas durante um ano. Neste caso, o alienante vai responder por um ano. Neste caso, a gente está falando de dívida solidária, tá certo? E aí, ali não tem benefício de ordem, não tem como primeiro esgotar do devedor principal para depois atingir o do outro. Vamos lá para a questão 4. Tudo bem, Wellington? Sim. O principal ainda continua alienante após o trespasse? Neste caso, da questão 3, sim. Porque ele continuou a atividade empresária. E a regra dos tributos, pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional, é que quando o alienante
continuar a atividade, ele que vai responder. Ele responde como principal. Somente se não pagar e não tiver bens para pagar é que se atinge o adquirente. Tá? Eu até coloquei ali no chat para que vocês tenham registrado, tá? Essa conversa aí. Isso, Wellington, é uma regra do tributário, tá? Uma regra específica da dívida tributária. Tudo bem? Vamos lá para a questão 4. Joaquim, tradicional padeiro, regularmente inscrito em junta comercial como empresário individual, vende seu estabelecimento para Manuel, que passa a exercer atividade no mesmo lugar para a mesma clientela. No que se refere ao contrato de trespasse, vamos lá. Letra A. Ressalvada a disposição em contrário, a transferência do estabelecimento importa subrogação do adquirente, Manuel, nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, inclusive os de caráter pessoal. Gente, estaria tudo certo se não tivesse esse inclusive aqui. Se ele tivesse salvo o caráter pessoal, tudo bem. Então, o que se está dizendo aí nessa questão? Que o Manuel, que comprou o estabelecimento, ele se subrogou na condição de credor. Aqueles devedores do Joaquim passaram a ser seus devedores. Até aí, tudo bem. Ocorre que no artigo 1148 diz que não existe subrogação do contrato de caráter pessoal. Aquilo que foi contratado de forma pessoal ao Joaquim não se subroga naturalmente, automaticamente para Manuel. É nesse sentido. Letra B. Caso o contrato não disponha em contrário, Joaquim poderá imediatamente fazer concorrência a Manuel, em face da liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, bem como em face do princípio da livre concorrência. Tudo errado, né, gente? Não pode fazer concorrência nos 5 anos seguintes. Percebam quantas vezes isso cai, né, nas questões. Caso Joaquim tenha débitos de índole civil, trabalhista e tributária, anteriores à transferência, regularmente contabilizados como decorrente do exercício da empresa, Manuel, em decorrência da sucessão, será responsável pelo pagamento de tais dívidas, liberando-se de imediato a responsabilidade de Joaquim. E aí, gente, concordam? Não, por quê? Porque Joaquim, alienante do estabelecimento, permanece solidariamente responsável por 1 ano pelas dívidas vencidas a partir da publicação. E se vincendas a partir do respectivo vencimento de cada dívida. Letra D. Para que tenha validade e produza efeitos entre as partes, o contrato de trespasse deverá ser averbado à margem da inscrição empresarial do Joaquim na junta comercial e publicado na imprensa oficial. Entre as partes, pessoal, não precisa de nada disso, tá? Entre as partes, basta o contrato. Essa regra da inscrição empresarial, de ser colocada, averbado à margem da inscrição na junta comercial e publicado na imprensa oficial, para que tenha efeitos perante terceiros. Isso aqui é uma coisa meio comum, tá, gente? A gente não pode falar assim que entre as partes só tem efeito se
realizado algum tipo de publicação de registro público. Porque todas as vezes que a gente falar da necessidade de se fazer isso, é para que se tenha efeito perante terceiros, tá? E aí vem a letra E, que é correta. Caso Joaquim tenha créditos referentes ao estabelecimento transferido, a cessão de tais recebíveis para Manuel produzirá efeito com relação aos respectivos devedores a partir do momento da publicação da transferência, mas os devedores ficarão exonerados se de boa-fé efetuarem pagamento ao Joaquim. Essa aqui é uma regrinha lá do artigo 1149 do Código Civil, que justamente quando existe a transferência e alguém paga para o alienante, que já deveria ter passado, que a princípio já teria se subrogado na condição do adquirente, se ele está de boa fé e fez o pagamento, exonerou aquele devedor, tá? Então, vamos pensar o seguinte, uma pessoa chamada Mariana devia para o Joaquim, devia lá no estabelecimento do Joaquim por umas compras que ela fez fiado, certo? E o Joaquim, antes que ela fosse fazer o pagamento, vendeu para o Manuel. É Manuel, né, o nome dele? Isso. Não, Manuel vendeu para o Manuel. E aí, quando a Mariana foi pagar a dívida, ao invés de ela pagar para o Manuel, ela pagou para o Joaquim. Se ela fez isso de boa fé, ok, está exonerada. Agora, se não foi de boa fé, obviamente, que daí precisaria ser provado, porque má fé deve ser provado, e aí poderia o prejudicado pedir o ressarcimento, certo? Aí vocês podem perguntar, mas e se o Joaquim não passar para o Manuel? Bom, isso é problema deles. Joaquim deve passar para o Manuel, tá? Mas a Mariana não pode mais ser cobrada. É nesse sentido que diz o artigo 1149 do Código Civil. Tudo bem, gente? Aqui na questão 4, ela é um pouco mais trabalhosa, né? Um pouco mais elaborada. Vamos lá para 5. A MMM Limitada pretende alienar um de seus estabelecimentos, o de maior porte, localizado na cidade de Brumadinho, mas não tem bens suficientes para solver o seu passivo. A eficácia da alienação do estabelecimento, segundo o Código Civil, depende do seguinte. Então, aqui já foi dito, não pagou os credores e não tem como pagar, não tem mais bens suficientes para pagá-los. E aí, o que cabe ele fazer nesse caso? Aí, cabe a leitura, novamente, do artigo 1145 do Código Civil, que diz o seguinte, vamos pegar aqui, cadê meu Código Civil? Só um pouquinho. Só puxar o Código Civil para a gente ver. Olha só. No artigo 1145 diz o seguinte, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o passivo, ou seja, gente, solver o passivo é pagar o passivo, tá? Pagar os débitos. Solver o passivo significa pagar os débitos, pagar seus credores, é isso que significa. Então, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, que é o caso do problema, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Tá certo? Então, baseado nessa resposta, a gente pode voltar lá na questão e, com facilidade, responder a letra D. MMM Limitada está obrigada ao pagamento de todos os credores, mas pode obter deles o consentimento expresso ou tácito em 30 dias a partir da sua notificação. Tá certo? Por que as outras estão erradas? Primeiro que aqui na letra A, ele fala em tem que fazer pagamento integral, apenas.
E não é bem assim. Aqui na letra B, fala em 60 dias. Ora, também está errado o prazo, que é de 30 dias. Na letra C, diz que pode suprir o não pagamento, obtendo consentimento expresso dos credores tributários no prazo de 60 dias. Ele fala que só dos credores tributários e trabalhistas. Não, tem que ser de todos os credores, tá certo? Portanto, a única questão que podia estar certa é a letra D. Ah, desculpa, tem a letra E aqui também. Deixa eu ver. Está obrigado a pagamento aos credores, mas pode, em relação apenas aos credores pignoratícios. Gente, credor pignoratício é um credor que tem uma garantia real, um penhor, um bem móvel, tá? E, assim, se o devedor não paga a dívida, ele tem um bem que ele pode transformar em penhora e com aquele bem pagar sua dívida, aí nesse sentido, tá? Também coisas que vocês vão aprender lá em direitos reais. Então, não é só em relação aos credores pignoratícios, são todos os credores. Isso aqui também estaria errado. Vamos para 6. Poxa vida, durou mais tempo que eu pensei aqui. Tudo bem. À vista das assertivas abaixo, assinale no final a alternativa correta. 1. O estabelecimento empresarial e o fundo de comércio ou fundo de empresa não são a mesma coisa. Haja vista que o primeiro é o conjunto de bens que o empresário reúne para explorar uma atividade econômica e o segundo é o valor agregado ao referido conjunto, em razão da mesma atividade. Vocês concordam com isso, gente? Fundo de comércio e fundo de empresa. É o valor agregado, concordam? Então, assim, o estabelecimento empresarial é o conjunto de todos os bens. O fundo de comércio ou fundo de empresa é o valor agregado sobre todo esse conjunto. É isso mesmo. É difícil a gente visualizar isso, até foi um comentário que eu falei com a Clis na aula passada, porque não existe uma especificação com a conceituação legal exata sobre estabelecimento, sobre o que é fundo de comércio, o que é fundo de empresa, né? O que a gente chama, usa isso muito em ponto empresarial, falando de fundo de comércio. Não existe. Então, é realmente uma questão muito teórica, muito doutrinária. Por isso é tão necessário fazer as leituras correspondentes, tá? Mas a questão 1 tá certa, ok? 2. A proteção jurídica conferida ao empresário no sentido de não se ver tolhido da clientela conquistada em razão de condutas condenáveis de seus concorrentes decorre do fato de que a clientela é um dos elementos materiais do estabelecimento empresarial. Na aula passada eu disse para vocês, gente, clientela não é parte do estabelecimento. Clientela não é bem jurídico, não pode fazer negócio jurídico com gente, com pessoas, certo? Agora, obviamente que a clientela é algo que a gente considera na hora de avaliar, na hora de verificar o fundo de comércio, mas não é bem no sentido de que você pode negociar isso. Então, é diferente dizer a vocês assim, gente, vocês podem negociar o ponto empresarial, que é uma coisa incorpórea. Você não pode negociar a clientela, porque a clientela ela tem vontade própria, tá bom? 3. Se caracterizada a locação empresarial e proposta ação renovatória dentro do prazo, a ação renovatória é aquela que o locador, empresário, pode, se tiver todos os requisitos. Em determinadas situações, terá, em determinadas situações, direito à indenização pela perda do ponto, caso o locador obtenha a retomada do imóvel. Tá correto isso, gente? Corretíssimo, tá? Então, se tiver uma locação e tiver sido feita uma ação renovatória para obrigar o locador com relação à renovação do contrato, e essa não for concedida porque o locador conseguiu obter a retomada do imóvel, só que ele fez uso do mesmo ramo de atividade, tem sim direito à indenização pela perda do ponto, tá certo? Em determinadas situações seria quando ele utilizar para o mesmo ramo de atividade. Alguma pergunta até aqui, gente? Assertiva 4. O contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial denomina-se trespasse, o qual não se confunde com a cessão de cotas sociais sociedade limitada ou alienação de controle de sociedade anônima.
Isso está certo. Eu falei para vocês no começo da aula de trespasse que muitas pessoas confundem trespasse com venda de cotas. O que é venda de cotas? Cessão de cotas. Quando um sócio, ele, digamos lá, uma sociedade é composta por João e Maria, e o João, ele vende as cotas para o Pedro. Isso, gente, se chama cessão de cotas. Só que as pessoas falam assim, ele vendeu o estabelecimento dele. Não, ele não vendeu nada. Ele saiu da sociedade e vendeu suas cotas para outra pessoa, certo? Ou seja, a pessoa jurídica que é titular, né, a sociedade que é titular do estabelecimento continua o mesmo, só que agora com novos sócios. E são coisas diferentes. Trespasse, não. Trespasse vai mudar de dono, vai mudar de titular, vai mudar de empresário, vai ser uma sociedade empresária passando para outra sociedade empresária, ou um empresário individual passando para outro empresário individual, e assim vai variando, tá certo? Da mesma forma que a alienação de controle de sociedade anônima é algo totalmente diferente, previsto na sociedade anônima, cuja abordagem aqui nem cabe antes a gente falar sobre esse tipo societário, tá? Portanto, a resposta correta é a letra C, porque somente a 2 está incorreta, já que realmente lá na 4 diz que trespasse não se confunde com cessão de cotas ou alienação de controle de sociedade anônima. E para finalizar, temos a 7. Relativamente ao estabelecimento empresarial, considere 1. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento. Ah, isso aqui está igual, né? Isso aqui, a 7 é igual a número 1. Então, aqui também seria a letra C. Tá certo? A 7 está repetindo a 1. Então, gente, como é que fica o gabarito neste caso? Fica 1C, 2A, 3D, 4E, 5D e 6C. Vocês querem que eu coloque aqui no chat o gabarito? Então, 1C, 2A, 3. Opa, 4. E 6. Vou pôr o 7 aqui também, né? Já que tá ali, que é o C também. Certo? Isso. É mais ou menos isso, Elito. A alienação de controle de sociedade anônima porque eles têm os acionistas controladores, então aí vai ter uma negociação mais interna sobre essa questão do controle. Mas é mais ou menos isso, é a compra da maior parte das ações ordinárias, mas as ações que denotam o controle da sociedade também, tá? Então, gente, assim, eu vou deixar claro, eu achei que a gente ia até terminar um pouquinho mais cedo, mas é que eu preferi fazer um pouco mais devagar para a gente aproveitar esse tempo. Tá? Tem mais alguma questão que vocês queiram falar sobre o estabelecimento? Não? Vocês... Pode falar. Professora, Diga. acho que é melhor falar, mas a senhora disse que não tem valor, né, a clientela em si, mas as pessoas que vendem, né, por exemplo, a lista dos clientes, é muito comum. As pessoas falam assim, eu vou vender minha lista de clientes. Acontece que ele não tem controle nenhum sobre isso. Né? Você pode vender a tua lista de clientes, mas os teus clientes não são obrigados a ficar. Até porque eles não, você não pode interferir na vontade alheia.
É nesse sentido, sabe, Wellington? Então, muitas pessoas falam realmente, eu tenho uma carta de cliente, eu vou te vender estabelecimento com essa carta de cliente. Tá, você pode até falar, olha, eu já tenho uma clientela aqui fixa e eu acho que isso valoriza meu ponto. E realmente, valoriza o ponto dele. Só que eu não posso considerar aquilo como um bem, no sentido de dar valor econômico a ele, porque eu não tenho poder, eu não tenho controle sobre ele. Então, por mais que você possa me vender a lista de clientes, os clientes não são obrigados a permanecer. Entende? É nesse sentido. E aí, isso é uma questão muito abordada na doutrina, para justamente lembrar, ó, gente, clientela pode sim ser um fator que valorize o imóvel, que valorize o estabelecimento, mas não se pode considerar ele parte dos bens do estabelecimento. É nesse sentido, Entendeu? Sim, professora, porque se até mesmo o alienante continuar no mesmo ramo, ele pode levar todos os clientes juntos, né? Exatamente, por isso que tem a questão da concorrência. Porque a concorrência é uma questão interessante, porque a gente fica pensando, concorrência é até onde? O que eu defino concorrência? Mesma cidade? Mesmo estado? Isso vai depender muito do porte econômico, porque, por exemplo, se a gente estiver falando de um estabelecimento pequenininho, que fica lá no interior, numa cidade, e o outro vai abrindo lá bem distante, numa cidade grande, talvez ele não faça concorrência especificamente. Mas o fato é o seguinte, que se ele tiver a possibilidade de levar consigo toda aquela clientela, ele vai prejudicar o seu adquirente, sim. Por isso que tem a artigo 1147, para impedir que isso aconteça. Ou a possibilidade de abordar isso em contrato. Entendeu? De nada, Wellington. Então, gente, eu vou deixar vocês agora, veja só, eu mandei o PowerPoint e mandei o vídeo que fala dos conteúdos do PowerPoint, até determinada altura, certo? O PowerPoint ele vai servir para todas as aulas sobre propriedade industrial, mas o vídeo que vocês vão verificar hoje, ele só vai até uma altura do PowerPoint, até porque senão vai ficar extremamente extenso e não é essa a intenção, tá certo? Eu sei que eu me excedi um pouco aqui no tempo, mas assista o que vocês conseguirem assistir, e se vocês precisarem de mais tempo na próxima aula para terminar o que eu mandei, me avisem que eu mudo um pouquinho ali o cronograma, tá bom? Fiquem bem à vontade, eu preciso que vocês sempre me deem um feedback. Eu estou muito feliz com o fato da Bruna me dar alguns posicionamentos de vocês, porque assim a gente também vai se adequando melhor, tá bom? Então, eu vou deixar vocês com o vídeo, tá? O vídeo que já está lá no AVA, já está passado para vocês no WhatsApp, já está passado para vocês, se quiser dá para entrar direto no YouTube, mas verifiquem lá e qualquer dúvida, gente, pode enviar, tá bom?